Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Mais uma excelente semana para todos vocês, que tenhamos uma semana bastante produtiva, com muito estudo, com participação de vocês nas lives, com participação de vocês na produção das atividades, porque como já foi dito por todos os professores, tudo conta como dia letivo e como atividade produzida e trabalhada com vocês. Bom, vamos recapitular algumas coisas. Na semana passada, na semana do dia 6, nós iniciamos o capítulo 5. Eu passei para vocês, vamos lá recapitular, na nossa videoaula de segunda-feira. Eu passei para vocês um vídeo super legal, na verdade, dois vídeos que eu indiquei para vocês, onde ele fala de maneira bem dinâmica, de maneira bem com imagens e gravuras, o assunto trabalhado no capítulo 5, beleza? Na nossa live do dia 7, nós trabalhamos e começamos a explicação do capítulo 5, certo? Eu tinha passado para vocês o resumo. Estou aguardando e vocês têm que me entregar até hoje. Além do resumo, as atividades da página 122 a 124, que nós vamos já comentar na nossa live de amanhã, na live do dia 14. O que é que hoje eu vou trabalhar com vocês na nossa videoaula? Eu vou continuar a explicação do capítulo, porque como vocês sabem, sempre na videoaula e nas nossas lives a gente debate muito o conteúdo explanado para que a gente possa estar entendendo da melhor forma possível. Primeiro, o que vocês têm que entender, pessoal, são os antecedentes do que foi a reforma e contra-reforma. A reforma protestante foi um movimento de cisão que ocorreu dentro do seio da Igreja Católica. Ponto. Essa é a primeira coisa que vocês têm que memorizarem. E a Contra-Reforma foi um movimento da Igreja Católica contra-atacando, ao nome, contra-reforma, contra-atacando as medidas, né, ou tentando tomar medidas para tentar frear o crescimento do movimento protestante. Você, meu querido aí, aluno na sua casa, não sei se você é evangélico ou não, mas creio que sim, porque no nosso colégio nós temos alguns alunos que seguem as religiões evangélicas, e os evangélicos, assim como os católicos, acreditam na figura de Jesus Cristo e acreditam na figura de Cristo como Salvador. Acontece, senhores, que há alguns séculos atrás, especificamente no século, como eu falo aqui, para a gente entender os antecedentes, principalmente nos séculos XIV, séculos XV, pessoal, no período, a igreja era uma instituição muito poderosa. A igreja católica era aliada aos estados nacionais europeus. Por exemplo, hoje, vocês devem saber, e a gente já falou isso, né? Inclusive, vocês que são meus alunos desde o ano passado, vocês sabem que a gente sempre fala isso. Hoje, o Estado brasileiro, vamos dar exemplo, Brasil. O Brasil não tem uma religião oficial. O Brasil não tem uma religião oficial, beleza? Você que está dormindo aí no vídeo, ó, acorda, vamos assistir essa videoaula. O Brasil não é como é que um país que tem uma religião oficial. Apesar da maioria da população ser cristã, a nossa Constituição diz que o Estado é laico. O que ele quer dizer quando o Estado é laico? Ele está querendo dizer que o Estado ele é responsável por proteger toda e qualquer manifestação religiosa. Ou seja, você tem o direito, meu querido aluno, de acreditar em qualquer religião, seja ela judaica, cristã, africana, indiana, dos índios, seja o que for. Você tem, inclusive, até o direito de não acreditar em nada. Certo? Então, hoje, nos estados modernos, as nações garantem às pessoas que têm o direito de seguir qualquer religião. Mas imagine você, se a Igreja Católica, vamos uma seguinte situação, imagine que uma religião fosse a religião oficial do nosso país. A tendência, historicamente, isso mostra que quando uma religião é aliada do poder, do governo, ela não permite que outras pessoas sigam outras religiões. Por quê? Porque ela, como está no poder, ela só quer que as outras pessoas, ela só quer que os outros sigam a sua religião, ou seja, ela começa a perseguir. E foi o que aconteceu com a Igreja Católica, pessoal. Na época, entendo, não estou criticando o catolicismo, nós estamos aqui criticando, na época, as pessoas que fizeram a igreja como estrutura de poder, com essa estrutura de poder, que perseguiu e oprimiu, tanto economicamente como psicologicamente as pessoas na época, certo? Então é o seguinte, primeiro para vocês entenderem, vocês têm que entender a crise que ocorreu na Igreja Católica entre os séculos 14 e 15. Um dos principais críticos, eu coloquei três, o livro cita dois, críticos da igreja na época, pessoal, foi John Wycliffe e John Hus. Vocês vão ver no 111. Quem foram eles, pessoal? Eles foram tanto teólogos e professores que viveram na época, que começaram, pessoal, a criticar os abusos cometidos pela Igreja Católica, o acúmulo de riquezas, padres e bispos que não viviam de acordo com os ensinamentos da Bíblia, tendo casos extraconjugais, até casos de pedofilia, corrupção dentro da igreja, o dízimo, que na época era para ser utilizado para revertir em benefícios para a própria comunidade, era utilizado para enriquecimento de padres e bispos, e eles começaram a
a criticar. Ora, e criticar a igreja na época, pessoal, era algo muito perigoso, porque ao criticar a igreja, eles estavam criticando a instituição, na época, mais poderosa da Europa. E ao criticá-los, eles foram praticamente condenados, digamos assim, à morte. O John Hus, que viveu entre 1369 a 1415, ele foi queimado vivo. Olha só, hoje a gente estudando, a gente acha absurdo. Mas ele foi queimado vivo por quê? Porque ele foi acusado de ser satânico. Herege era o termo utilizado. Herege, ou seja, era aquele que contrariava a igreja. Ora, pelo simples fato de criticar o que estava realmente errado. Ele criticava o que estava errado realmente, que eram os abusos cometidos pela igreja. E John Hus foi condenado à fogueira, foi queimado vivo, pessoal, John Hus. Enquanto o John Wycliffe, ao meu inglês como está perfeito, também foi perseguido. Eles foram os dois primeiros, houveram outros, mas digamos, os dois principais críticos da Igreja Católica na época. Wycliffe, como coloco aí, na Inglaterra, e John Hus na atual República Tcheca. Beleza? Girolamo Savonarola não é citado no livro de vocês, mas também acabou sendo condenado à morte por críticas que fez ao clero e ao poder que a igreja fazia, as mentiras que a igreja contava na época. Nós vamos conhecer mais alguma, beleza? Então, quero que vocês entendam primeiro o contexto, ou seja, não se houve essa crítica de movimento evangélico dos protestantes, digamos assim, dentro da Igreja Católica, porque o protestantismo, ou seja, as vertentes das igrejas evangélicas vão surgir nesse período. Mas é interessante que todas essas religiões acreditam na figura de Jesus Cristo. O problema é que a mensagem na época e as disputas por poder fizeram ocorrer essa cisão, certo? Olha só, acompanhando aqui comigo, presta atenção. Olha só, primeiro, pessoal, vocês têm que entender, eu coloquei essa parte aqui para vocês entenderem. Crise na Igreja Católica no século XVI. Leiam aqui comigo, ó. Eis os soberanos pontífices, os cardeais e os bispos. Hoje, esses pastores não fazem nada senão alimentar-se bem. Deixam o cuidado do rebanho ao próprio Cristo. Esquecem que o nome de bispo significa labor, vigilância. Estas qualidades servem-lhes para deitar mão ao dinheiro. Se os soberanos pontífices que estão no lugar de Cristo se esforçassem por imitá-lo na sua pobreza, nos seus trabalhos e na sua sabedoria, na sua cruz e no desprezo da vida, não seriam os mais infelizes dos homens? Pessoal, esse crítico foi feito por Erasmo de Roterdã, que participou do movimento renascentista, que a gente estudou no capítulo passado, né, no estudioso do movimento renascentista, e ele está fazendo o quê? Criticando. Ele está criticando, pessoal, a riqueza absurda em que viviam alguns membros da igreja, enquanto eles obrigavam a maioria da população naquela época a pagarem o dízimo. O dízimo era obrigatório e se utilizava do dízimo que era recolhido da maioria da população na época, que era camponeses e pobres na Europa naquele contexto, para o quê? Para viverem bem, na riqueza, ou seja, indo na contramão dos ensinamentos bíblicos. Mas para vocês entenderem, pessoal, primeiro, então, o que leva a isso? Primeiro, alguns ensinamentos da igreja são postos em causa, ou seja, começa a se questionar algumas verdades que a igreja dizia. Então, as pessoas começam a ter mais conhecimento e começam a questionar o poder da igreja, começam a dizer, olha, nem tudo que você fala é verdade. Está faltando a verdade com isso. Um deles foi a teoria o quê, pessoal? Foi a teoria geocentrista. Lembra que a gente falou no capítulo passado? Que a Igreja Católica defendia a teoria de que a Terra estava no centro do universo. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, entre outros, através do estudo e da ciência. Professor, eles eram ateus. Não! Você pode ser religioso e você pode usar a racionalidade. Não tem nada de mais ou errado nisso. O que eles disseram? Não. Que a igreja estava errada. A teoria que a Terra estava no centro do universo era errada, mas sim que o Sol estava no centro do universo. Então, a partir disso, começa a se questionar, através da razão, da ciência, da filosofia, as verdades ditas pela igreja, certo? E alguns dos ensinamentos da igreja, como eu falei, começam a ser questionados, tais como corrupção e imoralidade do clero. Quem era o clero? O clero era quem compunha a igreja católica, padres, bispos, abades, olha só. O acesso aos altos cargos na igreja eram muitas vezes comprados pelos nobres, ou seja, não era uma pessoa que tinha que estudar para se tornar padre, bispo, não. Às vezes, filho de pessoas ricas compravam um cargo para ser padres ou bispos, porque isso dava muito dinheiro. Vida imoral, como assim? Vários elementos do clero tinham mulheres e filhos,
contrariando um dos preceitos básicos da Bíblia, que era o celibato. Certo? Outro, luxo e ostentação do alto clero. Falta de preparação e vocação de muitos que queriam seguir dentro da Igreja Católica. Hoje, para se tornar padre ou pastor de uma igreja, ele tem que estudar, ele tem que se preparar. Mas à época, eram muitos abusos. Olha só, havia muita falta de preparação, ou seja, padres e bispos que não tinham um pingo de preparação ou conhecimento da Bíblia. Comercialização de relíquias. O que eu estou falando aqui, você pode acompanhar na página 110. Comercialização de relíquias. Como assim, pessoal? Se vendia produtos dizendo que eram produtos santos. Como assim, pessoal? Se dizia, por exemplo, que pedaços de pau, a igreja tinha essa prática, olha só, que eram as indulgências, que era a venda do perdão. Ou seja, se você cometia um pecado grave, você poderia pagar pelo perdão. A igreja comprava, você tinha um título de perdão eterno, você ganhava o perdão eterno. Ou seja, você pagava para ter o perdão. Ou seja, comprava-se objetos que padres e bispos diziam que eram objetos santos, como pedaços da cruz de Cristo, que eles diziam que eram aqueles pedaços de madeira de Jesus Cristo, ou então panos que diziam que era o pano que tinha coberto Jesus Cristo na época que ele tinha sido crucificado. Ou seja, verdadeiros absurdos. E como a população, na maioria da época, era analfabeta, não tinha instrução, não é como hoje, a gente tem acesso à internet, a gente questiona, a gente tem um grau científico de conhecimento maior, as pessoas se deixavam levar, então eram enganadas. Outra, o afastamento dos fiéis. As missas na época, além de serem prolongadas, eram realizadas em latim. E a maioria da população, por exemplo, na Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, não tinha conhecimento, não entendia o latim. Então, o padre e o bispo falavam em latim a cerimônia, a missa, e a população não entendia de nada. Por que se fazia isso? Porque o latim era um idioma que era dominado pelos membros da igreja. Então, eles acreditavam que o domínio do latim era uma maneira de manter o conhecimento bíblico entre eles. Manter o conhecimento bíblico, que é evitar que o restante da população tivesse acesso a esse conhecimento bíblico. Porque se a população tivesse acesso a esse conhecimento bíblico, ela poderia começar o quê? A questionar os abusos cometidos por ele. Ou seja, era até uma tentativa de monopolizar, ou seja, ter o poder somente entre eles. Então, esses principais motivos, certo? Olha só. A outra, uma das coisas absurdas, pessoal, que a gente pode falar aí, foi a questão das indulgências. Em 1513, o Papa Leão X publicou a Bula das Indulgências. O que são as indulgências? Eu até separei. Concediu o perdão dos pecados aos cristãos que dessem esmolas para a construção da Basílica de São Pedro. Ou seja, hoje a sede da Igreja Católica, no Vaticano, que fica a sede da Basílica de São Pedro, que é a sede do Estado do Vaticano, foi construído o quê? Com a cobrança de esmolas de uma população que já era extremamente pobre e acabada. Olha só, a população já era explorada tanto pelo governo à época, quanto pela igreja, que era a instituição mais poderosa, aliada dos governos. Então você vê, nesse ambiente de exploração, de imposição, começam a surgir pessoas que vão questionar e começam a haver pessoas que vão romper com a igreja e criar suas próprias doutrinas, que aí vão dar origem às igrejas evangélicas que a gente conhece hoje, certo? Olha só. Um dos primeiros que fizeram essa ruptura com a igreja, vocês podem acompanhar aí, meninos, por favor, da página 112, foi Martinho Lutero. Olha só. Indignado, Martinho Lutero, monge agostiniano, afixou, porque ele era um monge agostiniano, ele tentou viver de acordo com os preceitos bíblicos. Mas ele vivia no meio de uma corrupção dentro da igreja, ele via os erros cometidos pela igreja e começou a se rebelar contra aquilo. Olha só. Monge agostiniano fixou nas portas da Catedral de Wittenberg, em 1515, as 95 teses contra as indulgências. Pessoal, acompanhe na página, por favor, 112, tá bom? Então, o que dizia essas teses? Ele colocou essas teses para dizer o que ele criticava na igreja. O que ele dizia nas teses dele? Primeiro, condenava a venda de indulgência, ou seja, de perdão a troco de dinheiro. Demonstrava que a capacidade para conceder perdão dos pecados não pertencia ao Papa, à igreja, ou seja, olha só, quer dizer que eu sou um pecador, vou na igreja e compro o meu perdão com dinheiro? Isso não existe, isso é um absurdo. E defendia que a absolvição passava pela prática de boas ações. Ora, a igreja, como instituição mais poderosa da época, o que ela vai fazer? Ela vai excomungar, expulsar. A palavra excomungar quer dizer que Lutero estava
expulso da Igreja Católica. Na época, você ser excomungado da Igreja Católica era como se fosse um castigo terrível, absurdo, certo? E Lutero foi perseguido. Ele foi perseguido, pessoal. Assim como vocês podem ver aqui, olha só. Ele foi expulso pela Igreja, acompanha, vocês podem ver na página 14. E o imperador Carlos V, que governava a região na atual Alemanha, também o considerou herege, porque o imperador era aliado dele na época. E mandou queimar seus escritos. Perseguido, Lutero se refugiou no castelo de um nobre que apoiava suas ideias. Ali traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando que pudesse ser lida por um número maior de pessoas. Certo? Então, vocês vão ver que a alfabetização, quando Lutero resolve traduzir a Bíblia do latim para o alemão, que era a língua do país onde ele morava, a ideia dele qual era? Fazer com que as pessoas conhecessem, um maior grau de número de pessoas conhecessem realmente o que estava escrito na Bíblia, certo? Olha só, eu trouxe um mapa aí para vocês verem, um mapa da Europa, que mostra alguns movimentos dentro da Reforma Protestante, que mostra aí católicos, protestantes, minorias protestantes, cristãos ortodoxos. Veja que a maioria protestante está no norte da Europa, ó, Inglaterra, vocês estão vendo aí, Inglaterra, Escócia, Noruega, aqui no norte da Europa. Mas na parte ao sul, vocês vão ver que há uma predominância maior de católicos, certo? Olha só. Outro importante reformador que a gente pode citar, pessoal, foi o Martinho Lutero. O Calvino criou o calvinismo, Martinho Lutero o luteranismo. Tanto o calvinismo como o luteranismo são vertentes do protestantismo. Então, o luteranismo foi uma igreja criada por Martinho Lutero na Alemanha. Quais eram os princípios? É legal vocês observarem isso. Os princípios doutrinários defendidos por Martinho Lutero, chamado de Confissão de Augsburgo. O que ele dizia? Que a autoridade única estava na Bíblia, ou seja, não estava no Papa, não estava no pastor. Ou seja, para se conhecer realmente a palavra de Cristo, você tinha que ler a Bíblia. Tradução do texto sagrado para o alemão. Interpretação livre por cada um. Ele dizia que não era um padre, não era um pastor que ia dizer o que estava escrito na Bíblia. Você tinha que ler, você que tinha que criar as suas próprias conclusões. Relação direta do crente com Deus. Rejeição do papel mediador do clero. Rejeição da autoridade do Papa. E a alteração da doutrina da igreja. Ele dizia o quê? Que a salvação era obtida pela sua fé e não pelas obras. Ora, o que ele dizia? Não adianta você fazer coisas boas se você não acredita em Deus e não tem um bom coração. Ou seja, você não precisava comprar o seu perdão, certo? Aceitava apenas 2 sacramentos. Desculpa aqui o errozinho. Batismo e Eucaristia. E considera o pezinho ali, batismo, tá? Batismo. Rejeição do culto aos santos e à Virgem. Tanto que essa ideia dos evangélicos deles não acreditarem na figura dos santos e da Virgem Maria, não quer dizer que eles são contra os católicos, não. Só porque, para eles, o único intermédio de ligação deles com Deus é Jesus Cristo. Já os católicos têm uma visão diferente. Professor, quem é que está certo e quem é que está errado? Não existe certo ou errado, existem visões religiosas diferentes. O que nós estamos falando aqui é de um contexto de exploração e de cisão da igreja, certo? Perdão obtido através das graças de uma conduta correta, certo? Beleza, presta atenção. Olha só. Outro muito importante foi o quê, pessoal? Foi de João Calvino. O calvinismo, pessoal. Olha só. Surgiu na Suíça. Ele era, dentro da igreja protestante, um dos mais conservadores. Era um dos mais severos. Digamos assim, porque ele pregava um estilo de vida mais puritano, mais conservador. Então, o que ele defendia? É interessante, eu botei aqui a observação. Defende a teoria da predestinação. Cada crente estaria, desde a origem, destinado a Deus a salvação ou a condenação eterna. Sucesso no trabalho é um indício de salvação. Então, vocês veem que as ideias protestantes, por exemplo, diferente da Igreja Católica na época, que condenava o trabalho e o lucro, os protestantes já diziam que o trabalho e o lucro, na verdade, era fruto do trabalho da pessoa. Então, veja que as ideias protestantes vão casar junto com o ideal de vida burguês que começa a surgir na vida. Porque para os burgueses, o trabalho, o acúmulo de riquezas é um resultado do seu trabalho, do seu sucesso. E aí aparecem o renascentismo e o advento da reforma protestante, que vem confirmar, dizer o seguinte, olha, se você enriquece, se você tem riquezas e posses, isso na verdade não é pecado, isso é fruto do seu trabalho, isso é fruto do seu trabalho, é porque você fez por merecer, segundo os protestantes. Então veja que a ideia protestante se encaixa perfeitamente nas ideias capitalistas, certo? Então ele defendia a criação de escolas religiosas, criou várias,
fim de jogos e diversões e bebedeiras, né? Então você vê que o calvinismo dentro do protestantismo era uma corrente mais conservadora. Proibia festas com músicas religiosas, festas com músicas religiosas, autocontrole e disciplina no trabalho, certo? Olha só, uma outra característica, uma outra corrente do protestantismo foi o anglicanismo, certo? Que surgiu na Inglaterra através do rei Henrique VIII, através do Acto de Supremacia. Eu botei Acto, que era escrito assim, mas vocês vão encontrar no livro Ato de Supremacia. Ela foi motivada pelo interesse do rei em anular o seu casamento com Catarina de Aragão e voltar a casar com Ana Bolena, porque na época, pessoal, não era permitido o divórcio. Então o rei queria se separar, só que a igreja na época não dava. Ele teve 6 mulheres. E o que é que ele dizia? Ele, para tentar ter um novo filho e para se apossar das riquezas da igreja que tinha na Inglaterra, ele se separou, digamos assim, ele teve uma cisão, brigou com a igreja católica e criou uma nova religião, que é chamada de anglicanismo. Para ele, no anglicanismo, o rei é o chefe máximo da igreja, no caso ele, mantém o cerimonial e hierarquia da igreja católica e contestava o poder do Papa e do clero na Inglaterra, pessoal. Muitos nobres, pessoal, para vocês terem ideia, ele tomou muitas terras da igreja na época. Para vocês terem ideia, a igreja tinha tanto poder nesses países que com a reforma protestante, alguns monarcas, ao se converterem para o protestantismo, tomaram várias terras e concederam aos nobres. Podiam ter concedido aos pobres, mas concederam aos nobres para poder manter eles do seu lado, as suas alianças políticas, certo? Olha só, a reforma, se você parar para analisar, e eu faço essa observação, ela foi muito mais de caráter político e econômico do que religiosa. Então você veja, a reforma, diferente do calvinismo, do luteranismo, né, do calvinismo e luteranismo que a gente viu anteriormente, que tinha um caráter mais crítico religioso da Igreja Católica, o anglicanismo tinha um caráter mais político e econômico. Ou seja, o Henrique VIII, o rei na época, ele queria, porque queria ter essa cisão com a Igreja Católica, ele queria acumular o poderio econômico da Igreja Católica, que era muito na época em seu país, certo? Ele queria ter um filho homem. E na época se achava que o sexo da criança era definido pela mulher. Hoje, geneticamente, se sabe que o sexo da criança ele é definido no momento da fecundação pelo homem. Mas na época não se tinha informação. Então ele queria se separar da mulher porque ele dizia que a mulher não dava filho homem para ele. Ora, mas filho homem, quem no momento da fecundação, é o homem que define o seu material genético, certo? Olha só. Houveram várias guerras religiosas, inclusive ele cita aqui no livro, pessoal, algumas guerras religiosas que houveram. Na verdade, ele nem cita. Eu até separei algumas na página 112, certo? A expansão do protestantismo causou muitos conflitos. Para vocês terem ideia, ainda hoje no mundo há conflitos religiosos entre católicos, entre evangélicos, entre hindus e budistas. Você vê, em pleno século XXI, ainda pessoas que brigam por religião. Mas houveram várias guerras religiosas quando o protestantismo, quando eu falar protestantismo, eu estou me referindo a essas correntes que surgiram na época, como luteranismo, calvinismo, né, e entre outros, certo? Então, o que acontece? Houveram conflitos na França, como o massacre da noite de São Bartolomeu, que foi um massacre dos protestantes. Em 1598, o Edito de Nantes estabelece a liberdade de culto depois de muita luta da população francesa para ter o direito de acreditar no que quiser, seja católico ou evangélico, ou de acreditar naquilo que, se não quiser acreditar em nada, também tem o direito de não acreditar em nada. Ocorreram também revoltas camponesas, pessoal, na Alemanha, principalmente contra a igreja, porque a igreja tinha grande poder na Alemanha e forçava a cobrança de impostos da população, cobrança do dízimo, certo? Então, houveram revoltas. Ou seja, essas revoltas que a gente está estudando contra a igreja católica, ela não foi somente de gente dentro da igreja que se rebelou, mas também pessoas do povo que se rebelavam contra essa opressão praticada pela igreja católica. Beleza? Memoriza aí. Olha só. Uma parte que eu quero de suma importância que vocês memorizem, pessoal, é o seguinte. A Igreja Católica, vendo que estava perdendo espaço, estava o quê? Estava vendo o avanço do protestantismo, eles tentaram contra-atacar. E o nome desse contra-ataque foi o quê? A Contra-Reforma, ou também em alguns livros vocês vão ver como Contra-Reforma ou Reforma Católica. Então, o que foi
a Contra-Reforma. A Igreja Católica em um movimento de simultaneidade de renovação interna, Reforma Católica, e de combate de protestantismo, que foi a Contra-Reforma. Então, o que foi o Concílio de Trento? Acompanhe aqui comigo, meninos, vocês estão com o livro, vocês estão assistindo esse vídeo aula, pega o livro que eu vou indicando onde a gente está para ir debatendo. Na página 120, certo? Então, o que foi o Concílio de Trento, pessoal? Acompanha no livro, ele até fala na 120. Foi convocado em 1545 pelo Papa Paulo III e interrompido várias vezes devido a guerras e uma peste ocorrida naquela região da Itália, que foi a peste negra. Ao final dos debates, em 1563, o concílio rejeitou a doutrina da justificação da fé por Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino, ou seja, eles negaram as duas correntes pregadas pelos evangélicos. E o que eles diziam, pessoal? O concílio também... Aí tiveram algumas mudanças. E o que foram algumas dessas mudanças? Olha só. Inclusive mudanças onde eles reconheceram o próprio erro da igreja. Eles tiveram que mudar para reconhecer os próprios erros. Primeiro, reestruturação do clero, com a imposição de uma disciplina mais severa para combater a falta de formação e abusos do membro do clero, certo? Reafirmação da doutrina oficial da igreja, posta em causa pelas doutrinas protestantes, e a criação, pessoal, dos instrumentos da Contra-Reforma, dentre os quais a gente pode citar o quê? Até fala aqui, acompanha aqui embaixo. Ó. Reabilitação da Inquisição, que era Inquisição? Era um tribunal de perseguição. Aí é a parte negra da história. A igreja ainda continuou opressiva, criou um tribunal de Inquisição para perseguir aqueles que continuassem a criticando. Certo? Hoje nós temos liberdade religiosa. Quando a gente estuda isso, a gente acha meio absurdo. Mas é importante entender esse passado de falta de liberdade religiosa para que a gente não deixe isso acontecer novamente e combater aqueles que são intolerantes contra as religiões um do outro, certo? Olha só, acompanhem bem, vocês podem ver, eu separei inclusive aqui por partes, tá bom? Olha só, um dos instrumentos, pessoal, dessa reforma, até eu separei para vocês, foi a criação, pessoal, da Companhia de Jesus. Criada em 1539 pelo nobre espanhol Inácio de Loyola. Tinha como grandes objetivos o quê? Defender o catolicismo e promover a sua difusão pelo mundo. Promover a missionação, o que é missionação? Converter povos para o catolicismo, a pregação e o ensino. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, a Companhia de Jesus teve um importante papel aqui no Brasil. Quando os portugueses vieram para cá, eles praticamente vieram para converter os índios, obrigar os índios a se converterem à religião católica, certo? Ou seja, a Companhia de Jesus, digamos assim, era o braço intelectual da igreja. Era aqueles que utilizavam do ensino para converter as pessoas ao catolicismo, certo? Principalmente povos na América, na África, entre outros, tá? Olha só, um dos outros instrumentos qual foi? Aí é a censura. Imagina, tudo que é proibido, meus queridos alunos, é mais gostoso. Imagina você proibir algo. E o que a igreja criou foi o index. No latim, Index Librorum Prohibitorum. Vou até ler de novo. Index Librorum Prohibitorum. Eu não sei latim, mas nesse rumo. Foi fundado em 1543. E qual era a função, pessoal? A Igreja Católica listou uma lista de livros que eram considerados perigosos para a fé, ou seja, lista de livros que criticavam a igreja e cuja impressão, venda e leitura eram proibidos, sob pena de excomunhão, ou seja, praticamente a igreja criou uma lista de livros que os católicos não poderiam ler. Ou seja, a finalidade dela é evitar que as pessoas conhecessem novas formas de ideia. Ou seja, através do index, proibir. Não deu muito certo, porque quanto mais proíbe, as pessoas mais buscam acesso à informação. E na época, uma das grandes invenções foi o aperfeiçoamento da imprensa, que possibilitou a impressão de vários livros, que fez com que várias bíblias fossem impressas e aí distribuídas para povos, tanto na Itália como na Alemanha, Portugal e Espanha, e dessa maneira expandir as ideias protestantes, ou seja, fazer com que o poder da igreja começasse a ser questionado. Isso não quer dizer que a igreja agora não tinha poder nenhum, pelo contrário, ainda hoje é uma das instituições mais poderosas. E, inclusive, hoje, ela mesma reconhece os abusos cometidos na época e que foram vários, como a gente está vendo aqui, certo? Olha só. Outro, como eu falei para vocês, como eu já disse anteriormente, foi o Tribunal de Inquisição. Acompanhe aí na página 121, a Inquisição, certo? O Papa Paulo III, na época, ativou o Tribunal de Santo Ofício ou Santa Inquisição. Para que servia esse tribunal? Era um tribunal eclesiástico destinado a defender a fé católica e os bons costumes. Tinha poder para prender, torturar e condenar geralmente na morte da fogueira os suspeitos de praticarem
bruxarias ou outras religiões, especialmente o luteranismo ou o judaísmo. E os tribunais de Santo Ofício só existiram, inclusive esse tribunal de Santo Ofício chegou aqui no Brasil no século XVI, investigando e condenando algumas pessoas aqui no Brasil, certo? Vocês podem ver isso na página 121. Até deixei aqui para essa última parte para te comentar. E foram vários. Você imagina um tribunal que condenava e perseguia os outros por discordância. É algo extremamente absurdo, certo? Certo? Então tinha poderes. Eu coloquei algumas imagens de algumas torturas que as pessoas eram submetidas por discordar da igreja, por discordar da doutrina da igreja. Queimadas vivas, torturadas, amarradas e mutiladas. Esse tribunal levou à morte várias pessoas ao redor do mundo. Isso mesmo, várias pessoas. Ok, certo? Olha só, nessa parte aqui é uma parte um pouquinho mais complexa, né? Mas eu quero que vocês memorizem até aqui da página 121. Eu vou passar o restante da atividade e estou passando para vocês uma atividade complementar na plataforma, porque na nossa próxima aula a gente vai estar corrigindo a atividade e comentando as questões. Beleza? Estamos juntos e misturados, meus queridos alunos. Um abraço para todos.